gente já viu, já tem um desenho agora, numa versão mais didática, né? Eu tenho que voltar bastante, eu devia ter abrido outra janela, né? Então aqui eu coloquei o... Então agora está na parte 3, estou adaptando o material do ano passado, 2024, a parte 3. Então, tem esse simulador aqui, né? E tem os slides aqui do livro, né? Que tem explicado aí, a gente vai usar bastante aí para ver os exemplos mais alto nível. Então aqui tem o simulador, que aqui ainda está com a programação, igual vocês viram na prova, tem que estar codificado, né? Mas eu consigo ver, né? No Verilog, né, todas as etapas aí, que é qual instrução que está aqui, que está sendo buscada, qual que está no decoder, qual que está na LU, qual que está na memória, qual que está... Então, da mesma maneira que eu tenho lá 5 instruções, né, eu consigo ver aqui, né? E aqui tem todo o detalhe do processador, né? Então ele começa aqui, né, só que o código vai ser bem maior, né? Ele começa com o estágio de busca, né? Então esse aqui é só para fazer a parte do desvio, que é a primeira, e ler da memória. Aqui é a memória de instrução, né? Depois ele tem o estágio de decode, que ele vai ter basicamente o banco de registradores. Depois ele tem que tratar a dependência das instruções. Então esse aqui que cai na prova, esse ifzinho aí, ó, essa linha 13 ao 21 aí, né? Isso é a questão da prova, você saber o que significa cada if e o que ele tem a ver com o código. Aqui é o que para o programa quando precisa, quando não tem a dependência. Depois, essa aqui é a parte mais fácil, que é só chama a unidade de controle. A unidade de controle, igual caiu na prova, é bem parecido, né? Vai descobrir qual que é a instrução e ligar os códigos, né, para a instrução. Depois tem as barreiras, que guardam os valores intermediários. Aí depois tem a LU, que faz as operações de LU, né? E aqui tem aquele F3 e F7, né? Depois tem a unidade de execução, né, que aqui está tratando o desvio, né, terminando a execução. A outra barreira, a memória, que também tem o desvio. E depois a memória de dados, e depois escrever de volta. Então, ou seja, aumenta um pouquinho o código, mas é mais ou menos a mesma ordem, né? E aí você tem o processador todo, né? E aqui eu usei mais para depuração, né, para a gente poder ver o que está acontecendo lá dentro, né? E aqui tem o processador. Então ele tem o fetch, a barreira, o decode, a barreira, o exec, a barreira, o memória, a barreira e o escreve de volta. Então tem os 5 estágios aí, né? Aí tem alguns códigos de teste aqui e depois termina aí com um código maior aí de teste, né? Aí eu tinha feito uma simulação em ASCII, né? Não ficou muito bonita, né? Para ver os estágios, né? E aí depois eu melhorei ela para de desenho, igual vocês vão fazer no trabalho do processador sem pipeline, né? E aí com ela de desenho, aí você tem essa interface aqui mais bonitinha. Você consegue ver igual a figura do livro. Porque eu peguei a figura do livro e desenhei em si. E aí você consegue ver quem está em cada estágio. E aí o que tem que fazer é que tem várias versões dessa figura do livro. E a gente vai estudar essas várias versões aí para ver as diferenças dentre elas, né? Então vou mostrar aqui o livro. Vocês podem usar o livro para acompanhar a matéria, né? Então aqui tem o capítulo 4, aí primeiro tem o processador, né? Que aí essa parte já caiu na prova, né? E aí aqui o pipeline. Então ele gosta de dar o exemplo de pipeline, né? Quando eu gosto de lavar roupa, né? Lavar, secar e dobrar roupa, né? Mas aí é a mesma coisa. Então são 5 estágios, né? E aí ele fala que dependendo da instrução,
pode demorar mais ou menos, né, 800, mas se você tiver um pipeline de 200, né, você sempre acaba com, a cada 200 você tem uma resposta, porque aí nem sempre todas as instruções usam a mesma coisa. Por exemplo, o load usa todo mundo, o store poderia acabar no terceiro usando 4 passos só, a DDD, o DDI e o BEQ poderiam resolver com 3 passos, né, esse aqui com 4 passos também. Então as instruções teriam um tamanho diferente, os primeiros processadores era isso, mas se as instruções forem irregulares, você não consegue fazer o pipeline. É uma coisa que um quer feijão, outro não quer, aí um vai parar, outro vai andar. O importante é todo mundo no mesmo ritmo na fila, né? E então é isso que ele está mostrando, que sendo constante do 200 funciona, né? Só que tem problema de dependência, igual a gente viu, né? Quando um tem que esperar o outro, aí você tem que parar, né? Não tem jeito, né? Tem como resolver isso, né? A gente vai ver como resolver. Tem problema de desvio, que é quando você pula, né? Que é o desvio condicional, aí você tem como resolver. E a gente vai ver isso daqui, né? É esse pipeline aqui, que é o desenho mais simples, né? Então, você tem o PC, igual a gente viu lá, busca a instrução, aqui deu os registradores, aqui soma eles, usa o nó da memória e volta e grava. Então, esse aqui vão ser os 5 passos que o processador vai fazer. E aí, cada instrução, né? A única coisa que a gente fez foi colocar uma barreira, para fazer todo mundo andar junto, assim, todo mundo pula junto. Só que são as 5 ao mesmo tempo. Isso que complica na hora de fazer, né? Então, aí primeiro vai pegar o primeiro, depois o segundo, terceiro, quarto, tá vendo? Aí vai andando, só que não vai uma só. Na hora que essa aqui passar para o segundo, já entrou outra pessoa atrás. Na hora que ela foi para o terceiro, já entrou outra atrás. Na hora que ela vai para o quarto, já entrou outra atrás. Esse é o problema. Se fosse só uma, estava fácil, mas vão ser 5 ao mesmo tempo, né? E aí que é o problema. Então, quando você tem as 5 ao mesmo tempo, você tem isso, né? Aí eu sei outros desenhos, né? E aí a gente vai fazendo assim, né? As instruções vão andando. Elas vão andando junto aqui e isso que a gente vai aprender. Primeiro, então, a gente tem que entender. Por isso que vocês tinham que desenhar lá na prova. O desenho é mais ou menos a mesma coisa, só com essas barreiras agora. Então, você tem que saber para cada tipo de instrução onde ela passa aqui dentro do desenho, para entender como é que elas vão. E o grande macete desse processador pipeline é que quando a instrução chega aqui para dar um comando, tem uma parte que ela vai fazer aqui, outra parte que ela vai fazer aqui, outra parte que ela vai fazer aqui. É como se você recebesse 3 envelopes e você tem que passar por 3 etapas. Aqui você entrega o primeiro envelope e resolve o seu primeiro problema, o estágio de execução. Depois de memória, o segundo envelope e depois o terceiro envelope. Então, assim, a instrução tem que fazer as 3 coisas. Só que ela carrega 3 envelopes e faz uma parte de cada vez. Então, por isso que funciona bem o pipeline e não tem nada além de fio e guardar o que você tem que fazer no próximo. Então, aqui você recebe os 3 envelopes, gasta um, fica com 2, gasta um, fica com 1 e gasta o último. Então, você vai distribuindo ao longo do tempo as suas instruções, né? E aí você consegue, né, executar várias instruções, desde que essa não vai produzir resultado para essa. Porque se essa não produzir resultado para essa, você tem que esperar. Aí o que vai acontecer? Que eles falam da bolha. Por que eles falam da bolha? Porque eles pensam no pipeline de líquido. É como se fechasse a torneira, o líquido continua e vai ficar um ar no meio, porque você parou de mandar mais líquido. Então por isso que fala que deu bolha. No livro usa a palavra bolha em inglês, né? E outra palavra que eles usam muito é parar, que é o stall. Então ele para. Mas a gente vai ver que tem jeito de melhorar esse processador colocando mais caixinhas e ele melhora, né? Para terminar, onde está a máquina de estado aqui? Tem milhões de máquinas de estado aí. O fato de sair para isso aqui e vir para cá é uma máquina de estado. Você está sempre gravando o estado em cada uma dessas barreiras aqui. O próprio PC aqui é uma máquina de estado que envolve ele mesmo. Aí aqui tem um núcleo. Aí ele grava aqui. Então, a vantagem desse processador é que ele tem máquina de estado, mas só que elas são todas distribuídas. E ninguém pensou em projetar a máquina de estado, ele foi projetando separado. Então, na verdade, são várias máquinas de estados. E vocês viram que quando você usa várias, vai ficar bem mais simples, porque cada uma cuida de um pedaço do problema. Se você fizesse uma máquina de estado para controlar tudo, ia ficar super complicado, que era o caminho que os processadores estavam indo. Então, não é à toa que esse cara ganhou o prêmio Turing, né, que é o prêmio Nobel da computação,
Porque eles pensaram de um jeito que não precisava de um negócio complicado, de controle. Eu poderia ter instruções mais simples. A primeira coisa que eles fizeram foi medir. Quando eles mediram, eles viram que 50% eu faço isso, 20% eu faço isso, 10% eu faço isso, e 20% eu faço desvio. Então tem que fazer o add, o load, o store e o desvio funcionar bem. O resto eu não me preocupo muito. Então, primeira coisa que eles fizeram. Aí como que eu simplifico o load? O load só faz load, porque antes do load fazia load add, fazia um monte de coisa. Então, às vezes eu preciso de um load add multiplica, isso não precisa. Quer fazer load, faz load. Quer fazer store, faz store. Quer fazer add, faz add. Então, ou seja, eu dividi, outra ideia básica, fazer coisas simples. Então, na hora que eu faço coisas simples, eu divido as coisas, eu faço a própria instrução, gravar os bits dela, eu não preciso de um controle complicado. A própria instrução já, quanto menos loops eu tiver aqui, melhor. Menos controle eu tenho, mais direto é a execução. Então, todas essas simplificações foram feitas nos anos 80, o pessoal demorou para ver que isso era importante. Só nos anos 90 que eles já começaram a fabricar processador comercial com isso, mas aí o Intel é o que vendia mais, era super complicado, não conseguiu derrubar o Intel na época, no início dos anos 90. Aí o Intel colocou o pipeline super complicado e só foi derrubar o Intel agora, com os ARMs e agora com o RISC-V. Porque agora já não importa, ninguém quer rodar DOS, Windows mais, todo mundo roda o que tiver que rodar. Então o código legado cada vez perde menos. E o Android já começou com ARM, né? O Android já começou com RISC. Né? Todos os Dragon, não sei das contas, tudo processador RISC. Lógico que são 8 core, todo sofisticado e tal. Então, mas o que tem de bom no ARM e no RISC, também tem o livro, esse livro tem o livro ARM Edition, mas vocês vão ver que o ARM é a mesma coisa também, mais ou menos esse desenho, só muito mais complicado, porque esse aqui é a base. Quanto mais coisa você coloca, mais caixinha você vai colocando. Né? E aí a ideia é essa. Então, ela consegue fazer o pipeline, consegue executar tudo, e o que a gente vai ver é que tem problemas de dependências, né? E aí eu vou resolver isso colocando mais caixinhas, que vai ser essa aqui, ó. Então é a mesma coisa, só que eu coloquei uma caixinha a mais aqui. Essa caixinha vai olhar se o que eu preciso está na frente e o que eu posso repassar. Eu não preciso chegar no final. Basicamente é isso. Que é a primeira caixinha de for world. Tem outra caixinha que eu vou pôr aqui, né, no início, para resolver o problema do load. O load eu não tem como parar, né, que é esse daí. Né? Então eu vou pôr uma caixinha aqui, depois eu vou pôr uma caixinha aqui, como se fosse uma outra máquina de estado aqui e uma outra ali. E aí eu consigo resolver. Então eu vou resolvendo os problemas. Então no trabalho eu vou dar para vocês o padrão, vocês vão ter que pôr essa caixinha, depois eu tenho que pôr aquela caixinha. Ou seja, aí nesse processador aqui, ele já é bem mais rápido que o anterior, porque o outro parava por tudo, aqui já não para por tudo, ele é mais esperto. Algumas coisas ele resolve sozinho. Né? E no final, que é mais difícil, que é o desvio. Né? O desvio é mais difícil, né? Aí o livro não fala muito, né? A gente vai tratar mais no outro, né? Mas o desvio original, ele é tratado nesse estágio, ele joga um desvio para esse, mas gera outros problemas. Então a gente vai ver o desvio sendo aqui, que é fácil de resolver. Quando erra 3, quando ele vai para cá, erra 1, e depois. Mas aqui gera outros problemas, que às vezes ele vai nem parar. Então a gente vai ver as duas soluções. Então, basicamente, a gente vai ver 5 versões do processador. O processador simples, o processador com essa primeira caixinha aqui, a segunda versão. A terceira versão, o processador com essa, o processador com essa caixinha, na verdade são 4 versões. 4 ou 5, né? Pode ser. E a quinta versão é o processador, quarta versão é com os bits. Todos eles a gente já fez, né? Em anos anteriores. A diferença que teve esse ano é que agora a gente consegue desenhar mais bonitinho. Então a gente consegue realmente fazer esse desenho e mostrar que está funcionando melhor para aquele desenho. Então o trabalho final vai ser isso, né? Fazer essas 3 versões, e a prova é o que cai, são essas 3 versões e o código menor. Então por isso é importante, você pode entregar o trabalho no início
O trabalho 2 e o 3, se você fazer bem o 2, você vai ter facilidade de fazer o 3. E o 3 não tem como adiar, porque ele acaba em janeiro, né? Aí não tem como, a não ser que vocês queiram fazer para julho. Para julho não, né? Para o ano que vem só, né? No segundo semestre. Como vocês não querem, então vamos terminar em janeiro. E essa é a parte, então vocês precisam entender bem a segunda parte e vão entender bem a terceira parte. Só que agora vai exigir bem mais do mapeamento do código para o desenho. Vocês têm que entender bem essa ligação dos dois, o que está sendo feito no código, e onde está no código e onde está no desenho. Então, na hora que você fizer o print e mostrar no desenho, você vai fazer o print de qual variável? Você vai ter que achar a variável no código e mostrar no desenho. Beleza? Aí então na próxima aula já começa a ver um pouco do código. Para a gente terminar esse ano com o código básico, né? E aí você já pode até começar, quem quiser, pensar no trabalho.